Lucas capítulo 5, versos 1 a 11. Quero falar um pouquinho com você hoje sobre o sermão do barquinho. Diz a palavra de Deus, todos acharam? Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Você pode orar comigo? Então diga assim: Deus, mais uma vez, eu oro para que o meu coração seja terra boa. Não permita que eu saia deste lugar sem que a tua palavra mova o meu coração e transforme a minha vida. Em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Podem sentar. Queridos irmãos, eu vou pedir que você esteja bem aqui comigo, olhando aqui para mim, tá bom? Olha bem aqui para mim, não desvie o teu olhar de mim. Se desviar o seu olhar de mim, eu vou chamar a sua atenção. Então, olha aqui para mim, tá bom? Agora, não faz daquele que coloca o olho aqui e vai viajar para o outro lado também, né? Se começa a olhar para cá, mas a tua mente vai lá para o espaço não sei aonde, né? Então, olha aqui para mim, mas fica comigo aqui na palavra, tá bom? O sermão do barquinho. A caminhada com Jesus, queridos, é um aprendizado constante. Caminhar com Jesus é aprender sempre. Você concorda comigo? Se você não concordar, é verdade do mesmo jeito. Porque caminhar com Jesus é aprendizado constante. A gente aprende. E Ele usa cada circunstância para nos ensinar. Por isso, quando nós passamos pelas páginas das Escrituras, precisamos fazer sempre de olhos bem abertos, porque ela tem sempre tesouros preciosos que transformam a nossa vida quando ela entra em contato com a nossa fé e com o nosso coração. Os milagres de Jesus, eles têm sempre a sua base na sua compaixão. É a compaixão de Jesus que o move a fazer algum milagre. Sempre foi. E Ele sente as nossas dores, Ele entende as nossas frustrações, Ele compreende as nossas decepções. Porém, os seus milagres são sempre um pano de fundo para algo maior. É secundário em relação àquilo que Ele deseja de fato fazer. Compreendeu o que eu falei? O que foi que eu disse? O que foi que eu falei? Eu disse que o milagre é sempre secundário, é sempre um pano de fundo para algo maior que Ele quer fazer na sua vida. Ele não quer apenas curar você da sua dor, do seu mal, da sua doença da alma. Ele quer mais do que isso. Ele quer transformar você num cidadão do céu, em alguém que tem uma mente do céu, em alguém que pensa no céu, em alguém que tem a eternidade no seu coração.
em alguém que vive para Ele, porque Ele é a própria eternidade. Ele tem sempre algo maior a fazer. Por isso, por exemplo, o Evangelho de João foi escrito com o propósito de ensinar que Jesus é Deus. Então, quando João, o evangelista João, escreve o seu evangelho, o propósito dele é ensinar que Jesus é Deus. É isso que ele quer fazer. Ele está escrevendo voltado para um público grego. Por isso que ele apresenta Jesus como Logos, como a palavra, como o verbo encarnado. Então, João, diferentemente de Mateus e de Lucas, ele não se preocupa em mostrar a natureza terrena de Jesus. Mateus e Lucas se preocupam tanto que vão narrar a genealogia de Jesus, que ele nasceu de Maria, que ele encarnou, que ele teve uma ascendência humana, né, que ele veio da linhagem de Davi, que ele era humano, 100% homem. Já o evangelista João quer mostrar que ele é Deus, Deus encarnado. Então a sua preocupação é esta, em mostrar isso, a sua natureza divina. E ele começa dizendo, né, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E ele vai dizer que o verbo tabernaculou. O que é tabernacular? No grego ali habitou, transformou-se em carne e osso, veio em carne e osso, habitou nessa tenda de carne e osso, por isso tabernaculou. Esteve nessa tenda, né, que tomou forma humana, isso que o evangelista está dizendo. E a seguir, João dá uma ordem dos milagres de Jesus, e ele narra 7 milagres que ele não chama de milagres, ele vai chamar de sinais. Qual é o propósito do João ao apresentar estes 7 sinais? Ele quer apresentar e ensinar que Jesus é Deus. Cada milagre, cada sinal que ele vai apresentar, é exatamente para mostrar que Jesus é. O propósito de João é o quê? Apresentar Jesus como Deus, para que as pessoas saibam que Jesus é Deus. Ele não foi criado por Deus, ele é Deus. E ele vai dizer, João registra isso no capítulo 1, né, que ele estava com Deus, e sem ele, nada do que se fez foi feito. Tudo foi feito com ele, junto com ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos. Então ele quer mostrar isso. Então por isso ele narra essa ordem de milagres, nos quais ele chama de sinais, e ele vai então narrar esses 7. Quais são esses 7? João narra nessa ordem. Primeiro, a transformação da água em vinho, ou seja, ele quer ensinar que Jesus é Deus, e que ele tem o poder de transformar as realidades. Eu acho muito bonito, porque João começa exatamente da transformação da água em vinho, mostrando que ele é especialista em transformar vidas, transformar coisas. Ele transforma realidades. Então ele apresenta Jesus, aquele que tem poder sobre elementos, sim, mas ele tem o poder para transformar realidades. O segundo milagre é o filho do oficial curado à distância. Nesse milagre, nesse sinal, João está ensinando que Jesus, como Deus, não está preso ao tempo e à distância. Jesus diz para o servo, vai para a tua casa, vai para o oficial, vai para a tua casa, que o teu filho está curado. Ele chegou em casa e disse, que hora que o filho foi curado? Às 13 horas, foi a hora que Jesus falou. Ou seja, Jesus não está preso ao tempo ou ao espaço, ele não está limitado ao tempo como nós, nem ao espaço. Ele fala e acontece. Se ele falar aqui, vai acontecer do outro lado do mundo, porque ele não tem limites, ele é Deus. João está mostrando isso. O terceiro milagre, o terceiro sinal, é a cura do paralítico. O paralítico curado no sábado. Ele está mostrando que ele é Deus, que criou o sábado, que está acima do sábado e é Senhor do sábado. Mas também ele está ensinando que só ele pode pôr o homem de pé. Só ele pode endireitar o homem torto pelo pecado. Só ele tem poder de fazer isso. No seu quarto sinal, seu quarto milagre, a multiplicação dos pães e peixes. João está ensinando que Jesus, como Deus, é o provedor.
Ele é o verdadeiro pão da vida que alimenta. Só Ele pode saciar a fome espiritual do ser humano, porque Ele é a palavra que procede da boca de Deus. Interessante isso, porque Ele é a palavra. E Ele vai dizer, né, quando Ele inclusive derrota Satanás pela palavra, Ele diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Ele é a palavra, Ele é a própria palavra, portanto Ele é quem alimenta também. O quinto milagre, o quinto sinal, Ele anda sobre as águas, mostrando que Jesus, como Deus, domina e controla a natureza. Só Deus tem o controle da natureza. Então Ele revela isso também. Jesus é Deus porque Ele tem o controle da natureza. Seu sexto milagre é a cura do cego de nascença. Ele é a luz do mundo e só Ele pode nos fazer enxergar. Só Ele traz luz para a nossa vida, porque Ele é Deus e Ele é a própria luz. E o sétimo milagre é a ressurreição de Lázaro, ou seja, Ele é o Senhor da vida e da morte. Só Ele pode dar a vida e mais ainda, a vida eterna. João faz essa seleção de 7 sinais, porque ele tem esse propósito, e por isso ele vai encerrar o seu evangelho escrevendo isso. Agora, por que João chama os milagres de Jesus de sinais? Porque para João, o seu intuito é sinalizar aos seus leitores que Jesus é Deus e que o objetivo final é que os seus leitores cresçam nessa verdade. Por isso ele encerra o seu evangelho escrevendo isso. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros que não estão escritos nesse livro. Agora ele vai dizer: estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o quê? O Messias, que é o mesmo que Cristo, e o quê? O Filho de Deus. E para que crendo, tenhais vida em seu nome. Então qual é o propósito de João? Com esses 7 sinais, ele não quer apenas mostrar que Jesus é poderoso, que Jesus cura, que Jesus multiplica, que Jesus tem poder sobre a morte. Não, o que ele quer mostrar é que isso que ele está revelando aqui, ensinando, registrando no seu evangelho, é para que a gente saiba que Jesus Cristo é o Messias, que Ele é Deus, e que se nós cremos nele, nós temos a vida em seu nome. Amém? Então, meu querido irmão, minha irmã, por que eu estou introduzindo esta palavra desta noite, falando sobre o Evangelho de João? Para mostrar para você com muita clareza que o propósito dos milagres, ele é muito maior, muito mais profundo do que apenas curar, do que apenas prover, do que apenas realizar sinais e maravilhas. O propósito vai além. O propósito é chamar a nossa atenção para aquilo que de fato Deus quer nos ensinar e quer fazer em nossas vidas também. Amém? Então, por isso, João está dizendo que ele alista isso com esse propósito. Assim também, o que aconteceu às margens do mar da Galileia, queridos irmãos, na verdade, não é diferente. Jesus usou a frustração e a decepção daqueles pescadores que não haviam pescado nada naquele dia, na verdade naquela noite, porque eles passaram uma noite inteira pescando, para nos ensinar algumas lições preciosas. Sobre o que Jesus pregou naquele dia para aquela multidão que o apertou e que ele acabou usando um barquinho como púlpito. Sobre o que ele pregou? Na verdade, nós não temos o registro do seu sermão à multidão à beira-mar. Mas o sermão que ele pregou depois, quando ele acabou de falar e se dirigiu a Pedro, aí sim temos o registro de um sermão que pode mudar a nossa vida e que pode mudar a nossa história também. Por isso, eu chamo isso de lições relevantes do sermão do barquinho. E é essas 4 lições que eu quero, 4 lições, de forma bem objetiva, eu quero que você aprenda nesta noite e entenda esta noite também. A primeira delas é que é importante aprendermos a permitir que Jesus esteja em seu barquinho sempre. Permita que Jesus esteja sempre no seu barco.
O versículo 3 diz que Jesus entra no barco de quem? De quem é o barco que ele entra? Haviam vários barcos ali, não havia? Ele entra no barco de quem? Ele entrou, preste atenção, que não houve objeção. O Pedro não diz: ei, que é isso? Sai daí do meu barco, não está vendo que eu estou lavando as redes? Agora é uma hora imprópria para o senhor ocupar meu barco. Mas é interessante que não houve objeção da parte de Pedro. Ele entrou, se assentou e começou a ensinar daquele púlpito improvisado. Mas há algo relevante aqui. Jesus, quando entra no barquinho, isto é, quando ele entra na vida de alguém, ele só traz benefícios. Repita comigo para você nunca esquecer. Jesus, quando entra na vida de alguém, ele só traz benefícios. Você sabia disso? Ele só traz benefícios. Há pessoas que não querem receber Jesus na sua vida, porque acham que Jesus vai atrapalhar. Sabia disso? Pensam que a presença de Jesus vai atrapalhar seus planos. Se Jesus estiver na minha vida, eu não vou poder fazer do meu jeito. Se Jesus estiver na minha vida, ele vai me atrapalhar. Mas eu quero dizer para você que ele não me atrapalha, pelo contrário. A presença de Jesus no barquinho da sua vida, ela é sempre muito abençoadora. Quando ele entrou na casa de Pedro, curou a sogra do Pedro. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, mudou o ambiente e levou salvação. Quando ele entrou na casa de Jairo, ele levou vida. Onde ele entra, ele leva a bênção consigo, porque ele é o Deus abençoador. Pedro jamais imaginou, preste atenção nisso, Pedro jamais imaginou que ao permitir Jesus entrar no seu barquinho, ele lhe pagaria o aluguel de forma tão generosa. Sim, meu irmão, Jesus não mora de graça, ele paga o aluguel de forma generosa e abundante. Jesus estando em sua vida, sempre haverá provisão. Ele estando na sua vida, as frustrações e as decepções se transformam em alegria. A decepção do Pedro, ele não imaginou que ao ceder, ao alugar o seu barquinho para Jesus, que ele seria tão bem pago. E foi muito bem pago. Você leu o texto comigo e viu o que aconteceu. E leu o relato do que aconteceu. Ele foi muito bem pago. Sabe por quê? Porque Jesus, quando entra na vida de alguém, ele só traz benefício, ele só traz bênção, e ele transforma as frustrações em alegria, ele transforma as frustrações e transforma mesmo em coisas boas. Só há um porém. Só há um porém, querido irmão. Quando ele entra no seu barquinho, ele vai pagar muito bem para estar na sua vida. Ele não mora de graça no seu coração. Ele traz muitos benefícios. Quando ele entra na vida de alguém, no barquinho de alguém, ele enche o coração dessa pessoa de paz. É bom ter paz ou não? Você consegue comprar paz? Tem como comprar paz? Pois quando você recebe ele no seu coração, ele paga aluguel com muita paz no seu coração. Ele traz paz ao seu coração. Mas quando ele entra no seu coração, também ele traz alegria. E a alegria que ele traz, não é aquela alegria da bebida alcoólica, das drogas, que é aquela alegria que passa e você tem que usar de novo, tem que fazer aquilo de novo para voltar a sentir aquele sentimento. Não, a alegria dele é duradoura, é alegria na tristeza, na dor, em qualquer circunstância. Quando ele entra, a alegria vem, ele traz essa alegria para dentro da sua vida. Quando ele entra, ele traz também para a sua vida o descanso, o verdadeiro descanso, só ele traz e pode dar. Mas há um porém, há um porém, há um porém. Pergunta para mim, Esther, qual o porém, pastor? Qual porém, pastor?
Há um porém. Qual? Qual é o porém aqui? Há um porém. Quando ele entra na sua vida, ele quer dirigir a sua vida. Esse é o porém. Se ele entrar na sua vida, Joãozinho, ele vai trazer um monte de benefício, mas ele quer dirigir. Ele entrou no barco do Pedro e já deu uma ordem. Agora ele termina o sermão para a multidão e começa o sermão do Pedro agora. É um outro sermão. É o sermão, né, prático, que ele começa a ensinar. E aí ele diz para o Pedro assim: faze-te ao largo. E o Pedro tem que obedecer. Ele quer dirigir a sua vida. Ele ordena. Para ele estar na sua vida, você tem que deixar ele dirigir o seu barquinho. Ele vai dar a direção para você. Ele vai dizer sempre para onde você tem que ir. Mesmo quando você não entender, como o Pedro mesmo, no primeiro momento: mas não, Senhor, já fizemos, já tentamos, não deu certo, mas eu vou obedecer. Por quê? Porque se você é inteligente, você obedece. Se você é inteligente, você deixa ele dirigir a sua vida. Porque você mesmo dirigindo a sua vida, só dá porcaria. Quando eu dirijo a minha própria vida, irmão, só dá porcaria. Só dá errado. Mas quando ele dirige, parece que ele está me mandando fazer uma coisa que não tem sentido, que não tem nexo. Mas quando eu faço, dá certo, porque ele na direção faz dar certo. Esse é o porém. Ele não atrapalha a sua vida, mas ele vai querer dirigi-la. E ele vai sempre dirigir a sua vida de forma que você viva plenamente aquilo que ele deseja para você, aquilo que ele planejou para você. Aí não tem como dar errado, não tem como dar ruim. Quando ele dirige a nossa vida, não dá ruim. Então, meu querido irmão, o Pedro leva o barquinho para onde Jesus ordena. Você precisa obedecê-lo. Esse é o porém. Obedecê-lo. É o único porém. Agora, permita que Jesus seja o seu hóspede permanente. Ele não mora de graça. Ele traz um pagamento abundante de paz, de alegria, satisfação, descanso, mas é preciso deixá-lo no controle da sua vida. É preciso deixá-lo dirigir a sua vida. É preciso obedecer às suas ordens de comando, mesmo quando você não estiver entendendo nada. Permita que Jesus esteja em seu barco sempre. Pergunta para o seu irmão: ele está no seu barquinho? Ele está no seu barquinho, irmão? Sim ou não? Está ou não está? Diga para o seu irmão assim: se ele está, não deixa sair não. Se ele não está, convida ele para estar. Jesus paga aluguel muito bem. Morando na sua vida, ele só traz benefícios para você. Não esqueça disso. Amém? Muito bem, há uma segunda lição, muito importante também. E essa segunda lição vai nos dizer que Jesus sempre usa o que ele tem à sua disposição. Ele está nos ensinando isso aqui. Ele viu 2 barcos junto à praia. Não precisa ser nada sofisticado, não. Pode ser um humilde barco, pode ser um poço à beira do caminho, pode ser um jumentinho de primeira viagem, pode ser um monte com relva e uma acústica natural. Você acha que um pregador do nosso tempo aí, dos nossos dias, pregaria sem microfone para 5.000 pessoas? Ia fazer um biquinho daquele. Não tem aí uma aparelhagem de som. Jesus foi lá no monte e começa a pregar para 5.000 pessoas. Ele aproveita a acústica daquele lugar. Eu não sei como 5.000 escutaram ele, mas escutaram. Ele pregou para os 5.000. Pode ser 5 pães e 2 peixinhos. Jesus nos ensina que o que importa são oportunidades de comunicar as verdades do reino de Deus. Às vezes nós criamos obstáculos para compartilharmos o Evangelho, quando as oportunidades elas surgem a cada momento. Uma simples conversa sobre o clima
pode gerar uma oportunidade de salvação para alguém. Jesus usa coisas simples, ele usou um barquinho para ensinar verdades profundas. E ele usa oportunidades. Para ele, qualquer coisa e qualquer lugar é oportunidade. E ele quer nos ensinar isso. Qualquer coisa, qualquer lugar é oportunidade. Não importa quão pouco você saiba, não importa quão pouco você tenha, tudo o que precisamos fazer é colocar tudo à disposição de Jesus. E Ele vai usar. O que você colocar à disposição dEle, Ele vai usar. Não importa o que seja. Ele quer que aprendamos a usar ideias criativas para falar de Jesus. E como tem tanta coisa, eu estava dando uma olhadinha em ideias criativas e vi umas coisas tão interessantes, como essas moças chamando a atenção com esses cartazes tão chamativos. Você está perdidão? Jesus é a saída. Um pirulitinho com uma mensagem: entregue a sua vida nas mãos de Deus e Ele colocará paz no seu coração. Quem é que vai rejeitar um pirulitinho doce de você, né? Com uma mensagem que pode tocar um coração de alguém. E essa meninada que gosta do universo Marvel, né? Tem tanta coisa que você pode usar com criatividade para anunciar Jesus e falar de um Deus forte e poderoso, libertador. Meu querido irmão, minha irmã, tudo que temos é que nos dispormos, tudo que colocarmos à disposição de Jesus, Ele usará para tocar pessoas de forma poderosa. Tudo que você colocar à disposição, pode ser coisa simples. Ele usou um barquinho, Ele está dizendo: você pode usar qualquer coisa para ensinar verdades profundas. Você pode ensinar qualquer coisa para ensinar princípios do reino de Deus. Então, meu querido irmão, Jesus usa sempre aquilo que está à sua disposição. Quer seja a sua vida, com seu pouco ou muito conhecimento, quer seja aquilo que você tem nas suas mãos, quer seja, né, te dando a condição e te fazendo compreender que você pode também, de forma criativa, estar comunicando, compartilhando o Evangelho de Jesus. Então aprenda isso. Jesus usa sempre aquilo que está à sua disposição. Pergunta para o seu irmão aí: o que você tem à sua disposição? O que você tem? Se você não tem nada, peça criatividade a Ele. E diz: Senhor, me dá criatividade para que eu possa enxergar coisas que eu posso fazer para comunicar o Evangelho. Terceira lição importante: a abundância é para repartir. A abundância é para repartir. Versículo 7. Nós vamos descobrir que Jesus deu tanto peixe para o Pedro, que era demais para um barquinho só. Jesus dá em abundância, meus queridos, para que repartamos. Aprenda isso. Não é para ficar só para nós. Se você retiver, se você não compartilhar, você estará pecando. A lucidez de 4 leprosos lá do Antigo Testamento, segundo Reis, capítulo 7, conta a história de um momento crítico e drástico na vida do povo de Samaria. A cidade estava cercada, estavam com fome, não tinha comida, os sírios estavam cercando a cidade, e eles estavam na mais completa miséria. Na porta da cidade estavam 4 leprosos, e aqueles leprosos pensaram o seguinte: olha, nós estamos morrendo aqui, morrer aqui, entrar na cidade vamos morrer, porque não tem nada lá, ficar aqui vamos morrer, entre morrer aqui e morrer lá, vamos morrer lá nos sírios, vamos até lá o acampamento dos sírios, quem sabe eles nos deem alguma coisa para comer. Quando aqueles 4 homens chegam no acampamento, não tem mais exército sírio, porque Deus já desbaratara o exército, porque o profeta Eliseu havia profetizado que no outro dia o exército sírio seria desbaratado, e haveria abundância, e haveria víveres, e etc. Então, o que acontece? Aqueles 4 leprosos chegam,
e vem um acampamento abandonado com todos os víveres, com todos os mantimentos, com tudo que o exército deixou para trás. E eles comeram, encheram o barrigão, e fizeram festa. E olha, nós agora estamos bem, estamos por cima, né? Mas de repente um deles diz: o que a gente está fazendo aqui não é certo. Lá na cidade, em Samaria, tem gente morrendo de fome, e nós aqui com essa abundância toda, não é correto. Se a gente não for lá, nós vamos ser penalizados por isso. Nós precisamos lá compartilhar. Eles vão dizer assim: hoje é dia de boas novas, e nós precisamos compartilhar isso lá na cidade. E eles foram, porque caiu neles, no coração deles, um temor muito grande. Isso aqui não é só para nós, isso aqui é para aquele povo faminto lá dentro da cidade. Vamos avisá-los que há abundância de mantimentos aqui. O que Deus te dá não é só para você, é para você repartir, compartilhar. O que Deus deu para o Pedro no seu barquinho não era só para ele. Por isso diz o texto que ele chama outro barco para ajudar a recolher o peixe. E aqui tem uma coisa muito importante para aprender. Sabe o que aconteceria se o Pedro não repartisse os peixes com outro barco de pesca? O seu barco teria afundado. Tem gente que prefere afundar do que repartir. Se o Pedro não tivesse chamado alguém, o texto diz que quase que os dois foram a pique. Se o Pedro não tivesse chamado outro barquinho para ajudar, o seu barco iria afundar. Deus nos dá para repartir. O egoísmo é o que tem feito o barco de muita gente afundar. Porque gente que não compartilha o que recebe do Senhor, seja espiritual, seja material, não experimenta a verdade ensinada por Jesus, de que é mais feliz do que aquele que dá do que aquele que recebe. É mais bem-aventurado quem dá do que quem recebe. E eu vou dizer outra verdade para vocês. Como igreja de Jesus Cristo, aqui na Neva, Igreja Batista Independente, como igreja de Jesus, nós não temos condição de pescar todas as almas que tem para ser salvo em Cascavel. O nosso barquinho não comporta. Nós precisamos dos outros irmãos de outras igrejas. Por isso precisamos orar pela igreja de Cascavel, pelos nossos irmãos em Cristo, para que as igrejas possam também crescer, porque nós sozinhos não podemos. Quantas almas tem para ser ganhas aqui em Cascavel? Quantas? Nós temos uma cidade com 350 mil habitantes, não tem mais do que 60 mil crentes. Nós temos muita gente para ganhar. Você acha que o nosso barquinho pode comportar? Não pode. Se não tiverem vários barquinhos recolhendo os peixes, se a gente achar que pode fazer sozinho, afunda. O barco afunda. Nós precisamos, por isso, precisamos da igreja do corpo, a igreja comunidade do Senhor Jesus. Precisamos entender isso. Agora eu quero dizer para você essa noite: não deixe o seu barco afundar. Reparta o que você tem recebido do Senhor. Experimente a alegria de receber e de compartilhar também. E não estou falando aqui de compartilhar só bens materiais, não, irmão. Estou falando de bênçãos espirituais que você recebe. A salvação que você recebeu é tão grande que você não pode deixar de repartir. E se você ficar com isso só para você, você será egoísta e vai perder muito daquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso que seu barquinho às vezes não vai para lugar nenhum. Tem barquinho de gente que está cheio de remendo, que está vazando água, porque está afundando, porque é egoísta, não consegue compreender que precisa repartir. A abundância é para repartir. Diga para o seu irmão aí, para ele estar bem atento. A abundância é para repartir. Amém? E a quarta lição que eu quero deixar para nós esta noite, desse sermão do barquinho, é que Jesus ressignifica a nossa vida. Jesus dá um novo sentido. O que é ressignificar? Ressignificar é atribuir um novo significado, é dar um sentido diferente a alguma coisa, é redefinir. Jesus é o único que pode dar sentido à vida, é o único.
Só Ele dá um novo sentido à vida. Mas observe que essa nova direção, ela tem um ponto de partida. Você sabe qual é esse ponto de partida? Para essa mudança de sentido? O ponto de partida é um só. É reconhecer que somos pecadores. É reconhecer onde nós estamos. Esse é o ponto de partida. O ponto de partida para Pedro foi reconhecer que era pecador. Ele vai dizer para Jesus: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Começa a partir desse entendimento. Sempre começa a partir desse ponto. Jesus quer dar um novo sentido, ressignificar a nossa história e a nossa vida. Mas nós precisamos reconhecer onde estamos. Pedro reconheceu que era pecador. A partir daí, a vida dele começa a ter uma outra direção, um outro sentido. Como eu disse, o Juninho falou semana passada que ele se transformou num pescador que agora tinha o foco na eternidade, porque as almas são eternas. Mas o fato é que só Jesus pode ressignificar, dar um novo sentido à vida de alguém. Ninguém mais pode fazer isso, só Ele pode fazer. A presença de Jesus traz a consciência que nós somos pecadores. Essa é a verdade. É o santo, é o poderoso, é o incomparável Deus de nossas vidas. Quando Pedro reconheceu que estava na presença de Deus, e não de um mestre qualquer, ele reconhece o seu estado. Eu não consigo entender que qualquer que seja a pessoa que esteja na presença de Deus, que experimente essa presença, que não reconheça o seu estado. Você lembra de Isaías, no texto tão conhecido do seu livro, no capítulo 6? O que acontece quando ele está na presença da glória de Deus? Qual é a sua sensação? O que ele sente quando ele está na presença da glória de Deus? O que ele expressa? O que ele diz? Vou morrer, por quê? Porque sou um homem pecador. Porque na presença de Deus, nós reconhecemos quem de fato nós somos. E se você se acha tão bonzinho, eu acho que você não está na presença dele. Que na presença dele a gente se sente nada, porque ele é tão grande, tão grande, tão grande em santidade, que nós nos sentimos exatamente isso, pecadores que dependemos da sua misericórdia e da sua graça. Quando Pedro entendeu que estava na presença de Deus, então a obra de Jesus começa na vida dele. A obra de Jesus começa a partir do nosso reconhecimento de onde nós estamos. O texto diz que, embora, também uma outra verdade muito preciosa aqui, o texto diz que embora tivessem alcançado o maior sucesso das suas vidas, a maior pescaria de todos os tempos, eu vou dizer para vocês que Pedro nunca pescou tanto quanto pescou naquele dia. O maior sucesso da sua vida, a maior pescaria de todos os tempos, embora tivessem alcançado naquele dia, aqueles homens deixaram tudo, diz o verso 11, e seguiram a Cristo. Note uma coisa, eles deixaram tudo quando? No momento de sucesso, não foi no momento de fracasso. Eles deixaram tudo quando o barco estava cheio, não foi quando o barco estava vazio. Foi no momento de sucesso que eles largaram tudo e seguiram Jesus. Jesus deu um novo rumo, um novo significado à vida daqueles pescadores. Jesus ressignifica as nossas vidas, nos dá um novo direcionamento de vida. Sempre que você estiver desorientado, prostre-se diante de Jesus e certamente Ele dará a direção à sua vida, querido irmão. Ele tem a direção certa para a sua vida. Basta você reconhecer quem Ele é, o Deus que está presente no seu coração, na sua vida. Só Ele pode ressignificar a sua vida, dar um novo sentido. Só Ele dá direção para a vida do ser humano. Então, meu querido irmão, se estiver sem rumo, ajoelhe-se diante dele e diz: Senhor, eu não sei que rumo tomar, mas Tu tens o rumo.
e Ele vai dar o rumo e a direção para a sua vida sempre. Amém? Quero concluir essa palavra esta noite dizendo para você, querido, que o sermão do barquinho nos ensina muitas lições, mas hoje guardemos essas 4 e apliquemos a nossas vidas. Lembre-se que se Jesus estiver em seu barquinho, você só terá a ganhar. É claro que Ele é um hóspede exigente, Ele quer que você obedeça o seu comando e siga a direção que Ele lhe der. Lembre-se que Jesus usa sempre o que está à sua disposição. Ele pode usar pequenas coisas para fazer grandes milagres em sua vida e na vida das pessoas também. Ele pode usar a sua vida para transformar vidas. Lembre-se que a abundância é para repartir. Oh, eu estou cheio do Espírito Santo, que maravilha, é para você repartir com os outros, é para você começar a abençoar a vida dos outros. Ah, eu estou cheio de convicção das coisas de Deus, reparta isso com outros. A abundância é para repartir. Se você não repartir, você vai afundar. Reparta para não afundar, meu querido. E lembre-se que Jesus ressignifica as nossas vidas. Se existe alguém que pode dar um novo rumo para a sua história, esse alguém é Jesus. Ele deu um novo rumo para a vida de Pedro, de André, de Tiago e de João. E Ele dá um novo rumo para a nossa vida sempre que precisarmos. Ele é aquele que ressignifica a nossa história e a nossa vida. Que Deus possa te dar esse entendimento, que você possa compreender e aprender isso. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.